tonalidade azul, letras nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, formando a palavra ETEPAC. Pessoas em vários ambientes de trabalho. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso Técnico em Administração. Fundamentos da Contabilidade. Competência 1. Parede em tom de azul claro. Na parte superior do lado esquerdo, logo da ETE, Secretaria de Educação e Esportes, brasão do Governo de Pernambuco. Abaixo, tela de uma TV. Professora Lucinéia Lacerda. Mulher parda, cabelos longos, usa óculos, veste blusa na cor vermelha, preta, branca. Segura o passador de slides. Olá, eu sou Lucinéia Lacerda, professora no curso técnico em administração. E essa é a videoaula da competência 1. Para essa videoaula, eu trouxe um pouco da história da contabilidade, pois eu acredito que em algum momento você já pensou ou quis saber quem inventou a contabilidade. Como foi que surgiu a contabilidade? Com efeito, surge nos slides. Imagem de duas pedras polidas com escritos antigos. Bom, alguns historiadores dizem que ela surgiu desde a época da pedra polida, quando os homens das cavernas faziam registros para controlar os animais que estavam, vamos dizer assim, sobre sua propriedade. Um livro antigo aberto com anotações. Então foram se fazendo registros ao longo do tempo, onde cada pessoa poderia de alguma forma controlar o seu bem. Dois homens da caverna, vestimenta de pele de animal, cabelos longos, agachados. Homem com barba, roupas antigas, sentado fazendo anotações em papéis. Então nós temos os homens das cavernas e os escribas, que vão fazer, as escrituras do que são os bens dos donos ou das pessoas que detêm os animais, as propriedades. Um recorte temporal para estudo da contabilidade faz 3 recortes. A contabilidade antiga, até o ano de 1202, a contabilidade medieval, até 1494, a contabilidade moderna, até 1840, e a contabilidade científica, como conhecemos hoje. Antigos à luz de uma vela. Folha antiga, com imagens de aves, traçados e pontos. Então, temos aí uma imagem do que seria um registro do que nós poderíamos chamar de spoiler, de um inventário, ou seja, o processo de verificação de existências do que se tem. É como se o homem ou o homem das cavernas que tenha caçado esses animais, ele tenha feito registro na pedra como um desenho, uma gravura para representar esse animal e na quantidade que ele tinha naquele momento do registro. A contabilidade, ela foi registrada por Leonardo Pisanos, Ele escreveu o livro de cálculos. Nesse livro de cálculos, ele traz uma sequência muito famosa, que tornou ele conhecido. E tem-se esse livro registrado, datado de 1202, como o primeiro livro da contabilidade. Opa, tem um coelho na tela. Então, lembra que há pouco eu falei que Leonardo Pisani ficou muito conhecido? Um dos problemas matemáticos que o tornou conhecido foi o problema dos coelhos. Nossa, quantos coelhos na tela agora! Mas que problemas dos coelhos foram esses? O problema dos coelhos significa que ele fez uma sequência matemática. E nessa sequência matemática, ele propôs o seguinte problema.
Se uma pessoa comprasse um casal de coelhos recém-nascidos e estes coelhos demorassem um mês para atingir a maturidade, podendo se reproduzir depois deste período, cada casal fértil gera um casal de filhos a cada mês, aceitando cruzamentos consanguíneos. Pergunta: ao final de um ano, quantos casais de coelhos haveriam? E quantos casais haveriam a cada mês? Opa, dá uma pausa, pega aí um papel e uma caneta e será que você consegue acertar esse cálculo? Tudo bem, eu sei que já está na tela a resposta, mas dá uma pausa e tenta resolver. Passado alguns segundos que você pode ter dado a pausa, eu acredito que sim, porque você gosta de um desafio, não é mesmo? Vamos à solução. O Leonardo Pisano diz que do primeiro ao quarto mês, a pessoa teria então um total de 144 casais ou 288 coelhos ao final de 12 meses, ao final de um ano. Então, essa sequência Fibonacci é a lei da formação, onde você vai sempre fazer, não é, a equação matemática Pn igual a P parênteses N menos 1, fecha parênteses, mais P abre parênteses N menos 2, fecha parênteses, que equivale a dizer que o número de casais de coelhos Pn em um mês qualquer é igual à soma do número de casais do mês anterior. Então, eu acredito que você tenha conseguido acertar esse problema. O resultado, na verdade, e apresentou a solução correta de 288 coelhos ou 144 casais. Mas voltando um pouquinho aqui para a nossa história da contabilidade. Então, lembra que lá no começo eu falei que a contabilidade tem 4 recortes temporais quando vamos estudar a sua história? Então, em 1494, Frei Luca Paciolo fez publicar o Tractus de Computus Scriptus, ou seja, vamos traduzir, que nada mais era que o conhecido método das partidas dobradas. E o que é o método das partidas dobradas? O método das partidas dobradas diz que cada crédito corresponde a um débito, ou seja, que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. À época, estudava-se técnicas matemáticas, pesos, medidas, tornando o homem mais evoluído em conhecimentos comerciais e financeiros. Era basicamente no período da época da mercantilização. Conversa um pouquinho com o teu professor de história para poder recordar esse período. E olha que a matemática já estava lá, né? E aí, perdão, a contabilidade. E aí, no segundo recorte temporal, nós temos a contabilidade moderna, que para alguns historiadores é a carta de Pero Vaz de Caminha. Seria o primeiro registro contábil no Brasil. Lembra? Lá quando a gente estudou um pouquinho de história, não é? Pero Vaz de Caminha descrevia na carta todas as maravilhas que ele tinha avistado e encontrado no Brasil. Então, nela, o escrevente real faz uma minuciosa descrição do patrimônio de Sua Alteza, florestas, rios, metais, etc., o que pode ser equiparado a um valioso inventário. Então, posso dizer que o Brasil é contemporâneo da contabilidade na era moderna. Mas, mesmo que você esteja fazendo o curso de administração, eu acredito que você sabe que existe a profissão de contador, não é verdade? Então, a regulamentação do exercício da profissão contábil aparece já desde 1770, quando a família real veio para o Brasil. Iniciou-se o ensino contábil, com a aula intitulada Aula de Comércio da Corte. A Associação dos Guarda-Livros da Corte é a mais antiga instituição profissional e cultural da ciência contábil no Brasil. Pesquisa um pouquinho sobre isso para ampliar o teu conhecimento sobre fundamentos de contabilidade. E aí, continuando aqui o nosso recorte temporal, Federigo Meles nasceu em 14 de agosto de 1914 em Florença, na Itália.
Em 1950, ele publicou o livro História da Contabilidade, que é um livro de história da cultura italiana dos séculos XIII e XV, e que esta obra foi muito estudada e divulgada por autores renomados, como um professor conhecido como Dr. Antônio Lopes de Sá, a partir da metade do século XX. Tá, mas o que isso tem a ver com fundamentos da contabilidade ou com a história da contabilidade? É que, segundo o professor Federigo mesmo, tá? Em seu livro, a história da contabilidade se divide em 4 períodos, e foi o que eu já citei lá no começo do vídeo. Contabilidade antiga, contabilidade medieval, contabilidade moderna e contabilidade científica, que é a que conhecemos atualmente. Então, é importante que você saiba que a contabilidade é mais do que um exercício legal. Ela trata da escrituração. A escrituração é basicamente o registro dos bens, o registro do que é entrada, saída, do que é ativo, do que é passivo, e é chegar em um momento de um encontro de contas, onde o gestor de uma empresa ele possa ter noção do que realmente a empresa tem. Sabe quando na empresa tem assim, computadores, televisores, móveis, utensílios, ou quando de uma indústria você tem as máquinas e os equipamentos necessários para a produção? Então, isso está dentro da categoria do que a gente chama de ativo, e alguns desses ativos estão imobilizados. Por certo, você já deve ter conferido isso na competência 1 do seu e-book, mas isso é para trazer um pouquinho a sua lembrança sobre escrituração, que é basicamente o registro, que aí segue também os sistemas de controles internos, o que entrou, o que saiu, né, tanto de bens móveis, imóveis, as auditorias. Então, na hora que se chegam às auditorias, elas precisam ter acesso aos registros da contabilidade para que possam verificar se realmente a empresa está atuando da forma correta, fazendo todos os registros necessários de controle dos seus bens. Esses registros também servem para análises econômicas e financeiras, onde os sócios, os donos das empresas, eles vão tomar as decisões de continuar o processo de produção, de continuar com a empresa ativa, ou de ressignificar, ou partirem para outro segmento, além também dos relatórios operacionais e demais demonstrações financeiras. No caso de uma empresa SA, Sociedade Anônima, por exemplo, interessa muito as demonstrações financeiras para os stakeholders, para os acionistas, para as pessoas que investem e estão interessadas no êxito do negócio. É importante que você saiba que um profissional da contabilidade precisa estar alinhado com a expectativa e o crescimento do negócio do cliente. É necessário conhecer o mercado, saber como funciona o segmento da empresa e quais as particularidades que enfrenta de forma rotineira. Ou seja, um contador ele precisa estar em parceria e alinhado com os negócios da empresa. Esta foi a videoaula da competência 1. Bons estudos! Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Vinheta ETE. Fundo azul ao centro, a logomarca ETE. Fundo azul ao centro, branco. Coordenação executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto, Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão, do Governo do Estado de Pernambuco.